Vamos lá. TCC para o transtorno de pânico. A TCC, como sabemos, é uma modalidade de tratamento que ela pode ser realizada individualmente ou em grupo e que vem sendo utilizada em diferentes transtornos psiquiátricos. Ela se trata de uma terapia breve, com duração de 10 a 20 sessões, estruturadas, com objetivos bem definidos. Ela é prática e se baseia em tarefas. Nos pacientes com transtorno de pânico, a TCC ela é utilizada para corrigir a hipervigilância que ela tem, as interpretações e crenças distorcidas e, sobretudo, os comportamentos evitativos que ocorrem na maioria dos pacientes e que são responsáveis por incapacitação e prejuízo. São empregadas as seguintes técnicas de TCC. A psicoeducação, as técnicas de enfrentamento da ansiedade, relaxamento muscular e controle da respiração, a respiração abdominal ou respiração diafragmática, a exposição interoceptiva, a exposição gradual em vivo e a reestruturação cognitiva. Quais são as etapas da TCC para o transtorno de pânico? Fase inicial, fase intermediária e a fase final. Nessa fase inicial, nós aplicamos a psicoeducação e as técnicas para enfrentamento da ansiedade, a estratégia CALMS, né, do Bernard Ranger, as estratégias, exercícios de relaxamento muscular, como o de Jacobson, e da respiração diafragmática. Lembrando, como já vimos, que a psicoeducação ela está presente em todas as fases, em todo o processo. Na fase intermediária, nós temos o quê? Monitoramento e técnicas cognitivas e comportamentais, a exposição interoceptiva, listagem e hierarquização dos comportamentos evitativos e a exposição gradual em vivo. E na fase final, nós iremos trabalhar a prevenção de recaída e a alta. Quais são os tópicos que devem ser abordados na psicoeducação? O que é ansiedade? A diferença entre ansiedade normal e patológica, os transtornos de ansiedade, o que é transtorno de pânico, os seus sintomas e possíveis causas, a incidência e prevalências, os desencadeantes, as complicações, que é a hipervigilância, os processos depressivos, a agorafobia, o abuso de substâncias, a dependência, relações familiares. Então, são os pontos, aspectos que vocês devem trabalhar na psicoeducação. Além disso, o modelo cognitivo deve ser explicado, as interpretações catastróficas, a esquiva e o papel do medo na manutenção da doença, o ciclo cognitivo da ansiedade, a avaliação distorcida dos riscos e dos recursos disponíveis que o cliente, seu paciente tem para lidar, para o COP, né, para o enfrentamento. E falar para ele também a questão dos tratamentos existentes, os medicamentos e a própria terapia cognitivo-comportamental, o curso de transtorno e prognóstico. Então, fazer toda essa psicoeducação com o paciente. Ciclo cognitivo da ansiedade e do transtorno de pânico. Então, está por trás em torno do medo, né? Em torno do medo. Primeiro, ele tem eventos de estresse, ele sofre de uma vulnerabilidade biológica, então isso gera uma reação de alarme nele, né? Um taquicardia, uma dispneia, uma dor no peito, a despersonalização, ele fica se sentindo fora de si, deslocado de si, e isso acaba o quê? Gerando pensamentos catastróficos, eu vou morrer, vou desmaiar, vou cair, vou enlouquecer, e aí ele tenta fugir, escapar, e isso gera uma hipervigilância nele, uma evitação, aquela ansiedade antecipatória, imaginar, de antecipar aquela situação catastrófica, de perigo. Isso intensifica a ansiedade, um aumento de ansiedade, aumento dos sintomas, de repente surge um ataque de pânico, e aí fica nesse ciclo cognitivo da ansiedade ou transtorno de pânico. A exposição interoceptiva, que chamamos também que é uma técnica comportamental. O objetivo dela é aprender a reduzir a reação automática de medo das sensações físicas e a corrigir as interpretações distorcidas a elas associadas. São exercícios de indução de sensações, tipo taquicardia, tontura, dispneia, desrealização. Por exemplo, girar a cabeça, fazer polichinésios, subir rapidamente nas escadas, respirar por um canudo,
olhar fixamente para a mão. Então, são intervenções que fazemos com o paciente que vão fazer nele gerar essas sensações, para que ele perceba que é possível sentir isso, e isso não significa que ele esteja correndo um risco, um perigo de morte, né? de um problema maior, um problema cardíaco. Uma observação importante é avaliar a intensidade e a semelhança com as sensações que ocorrem durante o ataque e repetir os exercícios para ocorrer a habituação. É trabalhar essa questão da habituação, fazer com que ele reconheça essas sensações e compreenda que isso não é um problema que esteja causando ele um risco de vida, que vai morrer. A exposição em vivo, também uma técnica comportamental, tem o objetivo de ele vencer os diferentes comportamentos de esquiva presentes no transtorno de pânico e na agorafobia. Então, para essa exposição em vivo, você precisa elaborar com ele uma lista de comportamentos evitativos e ver com ele quais são os comportamentos, quais são as situações em que ele evita por ter medo. E aí, com essa lista, você vai fazer uma hierarquização dos comportamentos de esquiva. Você vai elencar com ele a intensidade, o grau de dificuldade dele enfrentar essas situações. E a partir disso, você vai criar um plano de estratégia com ele para ele ir enfrentando essas situações temidas e evitativas que ele tem. A familiarização do paciente com o modelo cognitivo, que já é uma técnica cognitiva a ser aplicada. No transtorno de pânico, são muito comuns as interpretações distorcidas e catastróficas das sensações físicas da ansiedade, assim como crenças do paciente em relação ao desamparo e à incapacidade de sobreviver às crises. É interessante, pessoal, familiarizá-lo com o conceito de pensamentos automáticos, aqueles pensamentos catastróficos, aqueles erros cognitivos, utilizando exemplos do próprio paciente e o de crenças distorcidas, nucleares e intermediárias. Por exemplo, sou incapaz de sair na rua sozinho. Se eu tiver uma crise, posso morrer ou ninguém irá me socorrer. Ou, se estou sentindo uma dor no peito, é porque vou ter um ataque cardíaco. Para, em um segundo momento, treinar o paciente na identificação de tais pensamentos e crenças para o quê? Gerar uma mudança cognitiva, uma ressignificação dessas crenças, desses pensamentos. Então, existem diversas técnicas cognitivas que podem ser úteis na TCC para o transtorno de pânico. O uso da identificação e registro de pensamentos automáticos, RPA, o registro diário de pensamentos automáticos, RPPD, o questionamento socrático, a seta descendente, o cálculo de probabilidades, o uso de lembretes e o panicograma. São todas estratégias assim que nós podemos utilizar para nas intervenções do transtorno de pânico. Como é essa identificação e registro de pensamentos automáticos, distorcidos e crenças disfuncionais? Um dos primeiros passos é treinar o paciente na identificação e no registro de pensamentos automáticos e crenças disfuncionais. A forma mais fácil de fazer tal identificação, depois do ataque de pânico, é perguntar: o que passou por minha cabeça naquela ocasião? Ou como interpretei o que estava sentindo, concentrado em determinado sintoma físico? E fazer o registro no caderno de exercícios, procurando lembrar todos os pensamentos que ocorreram e, ao mesmo tempo, quantificar o grau da ansiedade associada, a veracidade da crença e a distorção cognitiva envolvida. O questionamento socrático. Nessa técnica, o paciente e o terapeuta fazem um exame das evidências que apoiam e suportam o pensamento automático e das evidências que são contrárias a ele. Dessa maneira, é possível você descobrir formas alternativas de interpretar as sensações físicas. Tipo, que evidências tenho de que os pensamentos que passaram por minha cabeça naquele momento, ou de que os medos que senti na ocasião têm fundamento? De fato, senti taquicardia e dor no peito. Já li que um infarto pode começar assim. Então, você vai identificando os pensamentos e vai questionando. E que evidências contrárias ao que pensei?
Foi constatado algum problema cardíaco nos vários exames que realizei? Os exames sempre foram normais. Já tive isso antes e nunca morri. Existem explicações alternativas? Estou tendo um ataque de pânico e não um ataque cardíaco. Sei que o ataque de pânico dura um tempo e passa. Então, esse é o questionamento socrático. Exercício da seta descendente ou de descatastrofização. O exercício da seta descendente ou de descatastrofização é útil para identificar os pensamentos automáticos e as crenças relacionadas aos sintomas físicos, permitindo a análise das possibilidades reais de que o pensamento catastrófico venha a acontecer de fato, e com isso a correção das crenças distorcidas, catastrofizar, exagerar o risco, etc. Explicitado para ele o pensamento catastrófico, o terapeuta passa a questionar o paciente a respeito das chances de o pior ocorrer, fazendo, por exemplo, as seguintes perguntas. Ok, mas se isso acontecer, qual será a consequência? Ou, e daí? Ou, o que de pior pode acontecer? Ou ainda você pode questioná-lo. Se acontecer, o que você está pensando? Você tem chances de sobreviver? As respostas às perguntas são utilizadas para o exercício seguinte, a correção dos cálculos errados das probabilidades, que é outra estratégia que podemos utilizar. As respostas do exercício da seta descendente, elas podem ser usadas para corrigir um erro comum no transtorno de pânico, calcular de forma distorcida, exagerada, as chances de um evento desastroso ocorrer. Um exemplo de exercício da técnica da seta descendente ou de descatastrofização, questionando o paciente a respeito das chances de que o pior aconteça, conforme a seguir. Você pergunta para ele: quais as chances de você desmaiar no meio da rua ao ter um ataque? Quantas vezes você já teve e em quantas vezes você desmaiou ou foi constatado um problema cardíaco? Se por acaso ocorrer um desmaio, quais as possibilidades de ninguém te socorrer? Se nada for feito, caso você tenha uma tontura e desmaia, o que mais provável irá acontecer? Quais as chances de você sobreviver? O que se deve fazer quando se tem um ataque de pânico? Você vai questionando, você vai utilizando esse questionamento e você vai vendo com eles, calculando as probabilidades disso, os níveis de ansiedade e vai o quê? Ressignificando o pensamento catastrófico dele. Outra estratégia, que é o uso de lembretes. Lembretes que o paciente escreve em um cartão e leva no bolso também são uma estratégia bastante útil em alguns casos do transtorno de pânico. Exemplo de lembrete usado por pacientes com transtorno de pânico, que eu trago aqui. Caso sinta que está tendo um ataque de pânico, feche a boca, respire devagar pelo nariz e não faça mais nada. Deixe a crise passar. O ataque dura, no máximo, 30 minutos. Então, são cartões de enfrentamento, lembretes, que ele pode estar carregando com ele para quando ele tiver as sensações, começar a sentir ansiedade antecipatória, o medo ficando intenso. Então, ele pegar esses cartões, esses lembretes, e assim ele ir se refazendo, se recompondo. E outra estratégia aqui bastante legal é o panicograma. Ele é um instrumento simples de monitoramento da frequência e da ansiedade de crises de pânico. O uso do panicograma ele possibilita ao paciente especificar os sintomas que constituem seus ataques, a frequência deles e a evolução do quadro ao longo do tempo, pelo registro diário por parte do pensamento. Assim como a gente tem aquele registro diário do pensamento, esse panicograma é um registro diário dos sintomas, das sensações que ele vem tendo e ele vai colocando ali a frequência, a intensidade disso. Ele vai perceber que durante o processo terapêutico, a evolução do seu tratamento sugere que o paciente seja adequadamente esclarecido a respeito dos ataques de pânico e sobre os diferentes sintomas e, acima de tudo, seja estimulado para o adequado preenchimento que está envolvido na psicoeducação. E aqui eu trago, né, como é esse panicograma, né? Tem o nome dele, vou colocar o mês, o dia 1 é o primeiro dia que ele começou no processo terapêutico e
daí mais 30 dias, formando um mês. Então, de cada sintoma aqui elencado, que fazem parte, né, da sintomatologia, da ansiedade, do pânico, ele vai assinalando aqui se ocorreu e também qual foi esse nível de ansiedade, esse nível dessas sensações, desse desconforto que ele teve. Então, você pode combinar com ele uns símbolos em que representem a intensidade dessas sintomas, dessas sensações que ele teve. Nesse panicograma, se ele já estiver tomando alguma medicação, ele também vai colocar aqui nessas últimas 3 linhas qual é a medicação que ele tem que está tomando, se ele tomou nesse dia e quantas vezes tomou a medicação. Então, vamos chegando já aqui na fase final, que é a prevenção de recaída e alta. O que se deve fazer nesse período é salientar ao paciente que os ganhos da terapia mantêm-se ao longo do tempo, devido ao aprendizado e aquisição de ferramentas para lidar com as situações ansiogênicas. Aborda-se a possibilidade de ocorrerem recaídas, relembrando as atitudes que devem ser adotadas na ocorrência de novos ataques. Nesse período, né, é bem certo que o paciente já tenha um arcabouço, já tenha uma vivência já bastante estabelecida, né, das técnicas, da psicoeducação e toda a intervenção feita pelo terapeuta, né, já bem alicerçado, firme. Por ocasião da alta, podem ser combinadas sessões de reforço quinzenais e posteriormente mensais. No momento da alta, sugere-se realizar a revisão da lista hierárquica com orientação quanto a exercícios de reforço, dos sintomas físicos, sua interpretação e o montante de ansiedade despertada, do medicamento e da orientação quanto ao tempo de manutenção e retirada, e da orientação em relação à conduta em caso de recaída. Mais uma vez, a presença da psicoeducação em todo o processo psicoterapêutico, com o paciente, né, trazendo toda essa revisão de tudo que ele aprendeu, ouvir dele o que ele internalizou, o que ele aprendeu, o que ele compreendeu, e isso vem sendo avaliado e observado sessão por sessão, e quando chega na fase final, isso é resgatado e reforçado. Isso pode ser feito, né, com sessões espaçadas até fazer a alta do paciente. Pode concluir que a TCC é uma modalidade de tratamento eficaz para pacientes com transtorno de pânico, a partir das estratégias de alívio de ansiedade, respiração diafragmática, relaxamento muscular, das modificações cognitivas, das exposições interoceptivas, o paciente encontra-se mais apto a se expor a situações evitadas, vencendo a agorafobia e a dependência, responsáveis pelo grande comprometimento do desempenho nas atividades diárias e em sua qualidade de vida. Aqui estão as referências que utilizamos, vencendo o pânico, né, de terapia integrativa que sofre, para quem trata de agorafobia, do Bernard Rager, é um protocolo fantástico, utilizado em DSM e psicoterapias, abordagens atuais de Cordioli. E assim encerramos a nossa apresentação sobre o TCC para o transtorno de pânico. Até a próxima.